Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jesus tinha poderes ou habilidades sobrenaturais? Provavelmente você irá dizer que sim. Claro, Wagner. Na Bíblia aparece ele andando com os apóstolos, curando doentes, multiplicando pães, etc. Mas se eu lhe dissesse, Jesus tinha esses poderes ou habilidades sobrenaturais desde criança? Se você me acompanha, já deve estar falando. Pronto, o Wagner começou a inventar as coisas. Mas não, em primeiro lugar, isso não está na Bíblia. A Bíblia é omissa, ela não trata sobre isso. Mas então eu lhe pergunto, mas se era divino, por que não teria essas habilidades? Jesus era uma figura muito maior do que pintam por aí. Suas histórias, além de incríveis, são polêmicas e cativantes. É um assunto interessantíssimo e por isso devemos tratar com o máximo de respeito, de maneira imparcial. Prepare-se muito bem, porque hoje vamos contar algumas histórias ocultas pela Bíblia, que Jesus era muito maior do que as igrejas pintam por aí. Os evangelhos apócrifos são aqueles que não compõem o cânon bíblico, mas que trazem informações que, além de preciosas, complementam as histórias do maior líder espiritual que já passou pela Terra. No entanto, para muitos, a existência de Jesus é uma mera adaptação de mitos de várias culturas. Porém, para outros, suas histórias são a própria voz do Criador. E esse papo jamais terá fim, primeiro porque Jesus nunca escreveu nada, e em segundo, quem os fez foram outras pessoas. Por esse motivo, os textos apócrifos trazem histórias sobre a sua infância, apontando para uma natureza divina. Dos vários mistérios existentes, um dos mais interessantes se tratam dos milagres. Nos dias de hoje, chamados até de poder espiritual, manipulação de energias, enfim. Mas os nomes não importam. O importante é a capacidade de fazer. Os apócrifos trazem relatos de pessoas que conviveram com Jesus na infância, na adolescência e até a idade adulta. Complementam esse buraco enorme a omissão da Bíblia em não tratar sobre sua infância. Dos poucos registros feitos sobre Jesus enquanto criança, alguns merecem ser lembrados. Uma dessas é do filho de um sacerdote que, possesso, entrou no albergue insultando a todos. Os hóspedes haviam fugido, sobrou para José e Maria, mãe do bebê Jesus. Maria, após lavar suas fraldas, as colocou para secar sobre a madeira. O filho do sacerdote possuído, ainda insultando, pegou uma das fraldas e colocou sobre sua cabeça. Imediatamente, seu corpo começou a tremer e de sua boca saíram corvos e serpentes, vistos por todos. Os demônios fugiram e o garoto foi curado de maneira instantânea, diante do poder das fraldas de Jesus. Então, já liberto do mal, se pôs a louvá-lo. No dia seguinte, aconteceu algo tão incrível quanto o caso da fralda. Uma mulher preparou água perfumada para o menino Jesus. Então, o lavou, mas guardou essa água. Lá viu uma jovem cujo corpo estava coberto pela lepra. Estava terrível. Então, essa mulher a lavou com a água guardada e de maneira imediata ela foi curada. O povo dizia, depois disso não restam dúvidas que José, Maria e essa criança sejam deuses, pois é impossível que sejam simples mortais. Por fim, antes de partir, a mulher curada pela lepra pediu a José e a Maria que os acompanhassem em sua jornada. Bem, outro interessante acontece quando Jesus tinha 5 anos de idade. Ele brincava no leito de um riacho depois de muita chuva. À medida em que andava, as pequenas poças de água ficavam cristalinas por causa de suas palavras. Então Jesus pegou um pouco de barro mole com as mãos e formou uma dúzia de passarinhos. No entanto, teve um problema. Era um sabá e havia outros meninos brincando com ele. Um homem que era judeu, ao ver o que ele havia feito, saiu correndo para avisar José. E disse: "Teu filho está no riacho", juntou um pouco de barro e fez uma dúzia de passarinhos. Com isso, ele profanou o dia de sabá. José então foi ao local e disse a Jesus: "Por que fazes isso no sabá, já que não é permitido?" Daí Jesus bateu palmas, os passarinhos o olharam e ele disse: "Voe." Os passarinhos foram todos embora gorjeando. Então, o homem ao ver isso ficou admirado e correu para contar a seus superiores que uma criança havia feito o impossível.
Dias depois, um jovem que cortava lenha sofreu um acidente. O machado escapou de suas mãos e cortou a planta de seu pé. Certamente morreria em pouco tempo por causa da hemorragia. Com isso, formou-se um alvoroço. Muitas pessoas se aproximaram, inclusive Jesus. Jesus, então, com dificuldade, conseguiu chegar até o homem ferido. Com suas mãos, apertou o pé ferido do jovem, que em poucos minutos ficou curado. E disse ao rapaz: levanta-te já, continue cortando lenha e lembre-se de mim. Mas as incríveis histórias sobre as capacidades sobre-humanas de Jesus não param por aí. Nas manhãs seguintes, o menino que vivia doente faleceu. E claro, sua mãe chorava inconsoladamente. Ao saber da dor da mãe e do tumulto que se formava, Jesus foi a seu encontro, mas realmente encontrou o menino morto. Jesus então colocou a mão sobre seu peito e disse: pequenino, falo contigo, não morras, mas vive feliz e fica com tua mãe. Em poucos minutos, o menino abriu os olhos e sorriu. Jesus então disse à mãe: anda, pega-o, dá-lhe leite e lembra-te de mim. Mas as histórias sobre Jesus enquanto criança vão bem além de curas, porque um de seus mistérios é sobre sua incrível genialidade. Aos 12 anos de idade, Maria e José o levaram a Jerusalém para uma peregrinação, costume da festa, a Páscoa judaica. Após terminar, voltaram, mas Jesus ficou. Seus pais acharam que Jesus estivesse com os parentes, porém notaram um erro e retornaram, encontrando o filho 3 dias depois. Mas Jesus estava no templo, debatendo com os anciãos e doutores, os homens admirados com sua sabedoria e inteligência, especialmente, claro, porque tinha apenas 12 anos de idade. Um dos sábios, filósofo e astrônomo, perguntou se ele havia estudado a ciência dos astros. Mas o menino não respondeu ao sábio com sim ou com não. Foi diferente. Explicou o número de esferas, dos corpos celestes, sua natureza e sua oposição, seu aspecto trinário, quaternário e sextil. Mas deu uma aula de astronomia, falando coisas que jamais imaginaram, demonstrando sua ligação direta com o Criador. Foi quando outro homem se aproximou. Este era um grande sábio em medicina e ciências naturais. E indagou a criança se havia estudado medicina. Jesus então deu outra aula. Falou sobre física, metafísica, as virtudes do corpo, o número de membros e de ossos, artérias e de nervos e todas as suas influências. E continuou falando sobre a alma, o corpo, as sensações, virtude, raiva, desejo e outras coisas que a inteligência alguma jamais poderia imaginar, que hoje conhecemos como física quântica. Em um dos momentos, Maria o repreendeu e Jesus respondeu: por que me procura se sabe que eu devo estar naquilo que é de meu Pai? Bem, falar sobre Jesus é tratar sobre suas histórias, que são muitas, inclusive sobre sua vida omissa pela Bíblia, porque se tinha poder como adulto, também tinha quando criança. Os evangelhos apócrifos, embora não façam parte do cânon bíblico da igreja, demonstram claramente que Jesus foi uma criança inteligente e brilhante, conhecia sua origem divina, por isso não precisou frequentar a escola, já que sabia mais do que seus mestres. Aliás, há algumas passagens muito interessantes que relatam que 2 professores o devolveram para José, pois não suportavam sua inteligência. Um deles afirmou que havia procurado um aluno e encontrou um mestre. Na 3ª tentativa de educá-lo, teria sido bem-sucedida. Mas eu lhe pergunto, Jesus, o Cristo que vocês conhecem, tinha esse poder sobrenatural porque era santo? Se sim, se era santo, tinha essa conexão divina, ele também realizava o impossível. Porém, desde criança, essa eu quero ouvir. Deixe aqui sua opinião nos comentários. Eu sou Wagner Souza. Forte abraço e até mais.